Queima de gordura localizada. Será que é possível direcionar o emagrecimento somente para o rosto, somente para os braços, somente para a região de coxa, de glúteos? Esse é um questionamento recorrente que aparece aqui nos comentários e no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como de fato acontece todo esse metabolismo e o que você precisa fazer para ser assertivo no assunto. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, mas vez ou outra eu pego, vou vendo os comentários, os questionamentos de maneira recorrente. Então, como esse é um assunto que gera muita mais dúvida do que certeza, vamos nessa, vamos aprender aqui. De maneira recorrente eu faço analogias, então eu vou precisar usar duas analogias para explicar sobre esse tema específico para hoje. Seu corpo é uma casa e nessa casa você tem uma piscina. Nessa piscina você tem áreas de profundidades diferentes, mas essa água está preenchida na mesma linha por ela inteira. Quando você faz um processo de emagrecimento, quando você tem um contexto de um déficit calórico, é como se essa água da piscina ela fosse diminuindo, fosse regredindo, fosse sendo evaporada. Obviamente, se você tem níveis diferentes, aquele solo ele vai ser exposto em velocidades diferentes. O que está mais em cima vai ser exposto primeiro. Nós temos no nosso corpo áreas que você tem uma deposição maior de gordura e normalmente são os pontos que mais questionam, que atrapalham a questão estética das pessoas. Só que como que acontece o processo de emagrecimento? Essa mobilização de energia. Então, nessa casa você tem um forno. Nesse forno você está colocando uma massa da pizza. É a massa da gordura que você quer queimar, que você quer jogar para fora. Para isso você precisa jogar uma chama. A chama se chama exercício físico. Nesse exercício, para que você tenha a chama esquentando, você precisa jogar carboidrato, você precisa jogar carvão. Então, a massa da gordura é queimada na chama dos carboidratos. Tem uma poesia aqui no meio dessa fisiologia. E vamos entender para que de uma vez por todas vocês não fiquem mais nessa de fazer drenagem localizada, de fazer procedimentos localizados, aplicar enzima, porque não é isso que vai jogar a massa para fora. Você precisa tirar energia, você precisa fazer um déficit calórico. Só que como acontece essa mobilização de energia? Para isso eu vou mostrar essa imagem aqui, ó. Alimento mais oxigênio vai gerar CO2, água e ATP. O nosso corpo, vem o segundo capítulo aqui do meu livro, é um carro. Nesse carro você joga gasolina para fazer a combustão. A gasolina é o alimento. A combustão vem do oxigênio. O oxigênio você está jogando, fazendo aquela chama, que a chama ela só é alimentada se tiver oxigênio, pelo processo de ventilação. Então, quanto mais ventilação você executar, mais consumo de energia você está fazendo. Por isso que é de fundamental importância você fazer exercício, porque o exercício faz o quê? Te obriga a ventilar mais, te obriga a gastar mais energia. Não existe processo de emagrecimento, de perda de massa de gordura sem exercício físico. Não adianta só fechar a boca e ficar esperando os milagres acontecerem. Precisa suar, precisa ralar mesmo. Parênteses, o suor não tem uma relação específica direta com queima de gordura, tá certo? Não é porque você está suando mais que você está queimando mais massa. Apesar de eu ter falado isso, tem vídeo aqui que eu explico o porquê de todo esse assunto. Aproveite e maratona no canal. Feche parênteses. Vamos falar agora, puxar essa aba do exercício, que vai ser o grande segredo desse mistério. Quando você está executando um movimento, você precisa de fontes de energia. Essas fontes de energia, inicialmente, elas vão vir via da fosfocreatina. Quando você aumenta a duração desse exercício, você começa a ter quebra de molécula de glicose. Quando você aumenta ainda mais esse volume, quando a gente está passando ali de 25, 30 minutos de um exercício contínuo, você começa a mobilizar as moléculas da gordura para serem quebradas e te oferecerem a energia. A fonte inicial de energia, a mais fácil de você utilizar, é a do carboidrato. Então, você vai começar a queimar energia proveniente do carboidrato para depois começar a queimar energia proveniente da gordura. Só que o carboidrato, ele é muito menos burocrático nesse fornecimento. O carboidrato, ele está armazenado de maneira localizada, individual.
Então vamos lá, se eu estou fazendo uma contração, uma flexão do meu braço, eu estou mobilizando o carboidrato que está armazenado aqui. Quando eu começo a mobilizar uma molécula de gordura, essa mobilização ela vem do corpo inteiro. Você não tem como direcionar uma queima de gordura assim como você direciona uma queima de carboidrato. É questão de fisiologia. O carboidrato você isola, a gordura ela é global, ela é geral. Então, quando você está em um processo de emagrecimento, a fonte de gordura ela vai ser generalizada, igual a esse processo de diminuição da linha ali daquela água da piscina. Obviamente, quanto mais raso, mais rápido aquele solo, aquela área vai ser exposta. E para a gente finalizar todo esse entendimento, o sexo feminino, ele precisa de uma maior deposição de gordura. A gordura, ela é bem-vinda. Os problemas, eles acontecem quando a gente tem um excesso, tanto para cima quanto para baixo. Quando você tem maiores percentuais de gordura, você começa a ter alteração de eixo hormonal. Você dificulta o processo natural do seu ciclo menstrual, você dificulta a ação da sua insulina. Quando você tem menores percentuais de gordura, gordura sinaliza energia. Se você está com baixa reserva de energia, o corpo interpreta que você está correndo risco de vida. E aí pessoas que estão sob risco, entre aspas, não vão, por exemplo, ter reserva para gerar uma nova vida. Por isso que tem uma inibição de eixo, por isso que você também pode inibir o ciclo menstrual. Mulheres que estão engajadas em maiores volumes e intensidades de exercício físico acham que a inibição do eixo menstrual é algo positivo, mas isso sinaliza um estado de alerta, um estado de atenção. A gente tem percentuais, tem zonas otimizadas ali entre 14% e 16%, até 24% de percentual de gordura, 24%, 26%, depende da faixa etária, do sexo, enfim, da composição prévia, porque quedas muito abruptas também sinalizam algo que não está bem encaixado, que não é saudável você perder muito em pouco tempo. Então essa zona, ela precisa ser respeitada para que o seu corpo funcione de maneira adequada. Então, fechando aqui, concluindo, a queima de carboidrato, ela consegue ser isolada, mas a queima da gordura, ela é generalizada. Então, não existe como você queimar a gordura de maneira isolada. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas? Joga aqui nos comentários, vamos ter esse bate-papo que fica bem interessante. Não esquece de fazer a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você é uma pessoa mais curiosa, tem interesse em aprender um pouco mais? Aqui no Guia da Comunidade, toda quinta-feira, às 8 horas, a gente tem um encontro, tem um bate-papo, né, sobre esses detalhes que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição e vamos pro próximo.